Como parar de ser controlado pela sua mente e despertar o autodomínio estoico. Existe um momento silencioso em que você sente que algo dentro de você está decidindo no seu lugar. Não é uma voz alta, não é um grito, não é uma ordem clara. É uma sensação discreta, quase imperceptível, como se um movimento interno estivesse tomando forma antes mesmo que sua consciência desperte para percebê-lo. É esse descompasso entre o que você deseja e o que você faz que denuncia o inimigo mais persistente que você enfrenta diariamente: a mente não treinada. Ela opera com a força de antigos hábitos, emoções mal resolvidas, impulsos que se repetem e pensamentos que surgem sem que você os convide. E quando você percebe, está vivendo uma vida que não escolheu de maneira consciente. A mente desordenada aprende a agir como uma força autônoma. Ela cria justificativas para atrasos, constrói medos que parecem reais, reacende memórias que não servem mais e reage a situações atuais como se fossem ameaças antigas. Ela molda suas decisões enquanto você acredita que está no controle. É por isso que, mesmo sabendo o que precisa fazer, você sente resistência quando tenta mudar. Não se trata de preguiça, falta de força ou fraqueza moral. Trata-se de um mecanismo interno que opera com tanta velocidade que você raramente percebe o momento exato em que perde o comando de si mesmo. Quando Epicteto dizia que os homens são perturbados não pelas coisas, mas pelas interpretações que fazem delas, ele não falava de poesia moral, mas de uma engenharia interna que poucas pessoas percebem. A mente interpreta antes que você decida. Ela julga antes que você analise. Ela reage antes que você compreenda. E quando você acorda para esse processo, já está emocionalmente envolvido, já está defendendo uma ideia que não nasceu da sua lucidez, já está seguindo uma direção que não foi escolhida pelo seu eu consciente. Marco Aurélio chamava isso de o teatro interno, onde pensamentos são atores que se adiantam no palco sem serem chamados. Há uma fratura entre o que você pensa que controla e o que realmente controla você. Essa fratura é o terreno exato onde nasce a autossabotagem. Você promete que vai mudar um hábito, mas um impulso antigo vence com facilidade. Você busca estabilidade emocional, mas uma emoção inesperada toma o corpo antes que a razão se posicione. Você deseja viver com clareza, mas se prende a pensamentos que surgem como reflexos condicionados. A mente desgovernada tem pressa, ansiedade e desejo imediato. Ela evita o desconforto que treina a disciplina e se agarra a padrões que reforçam o conhecido, mesmo que o conhecido te prejudique. Descartes defendia que a clareza começa quando você separa o que pode ser examinado daquilo que simplesmente aparece. Ele sabia que pensamentos não examinados criam labirintos. E é justamente nesse labirinto que você se perde, porque confunde o que passa pela mente com o que você realmente é. Quando um medo surge, você acredita que é seu medo. Quando uma dúvida aparece, você acredita que é sua dúvida. Quando um impulso toma força, você acredita que é sua vontade. Mas nada disso é verdade. A mente é uma fábrica de conteúdos, e esses conteúdos só se tornam governantes quando você os aceita sem analisá-los. Este vídeo é um processo de reconstrução interna. Ele não entrega fórmulas rápidas nem truques mentais superficiais. Ele expõe a estrutura que precisa ser vista, a mesma que filósofos estoicos e pensadores racionais estudaram por toda a vida. A diferença entre ter uma mente e ser governado por ela. Ao longo dos capítulos, você vai compreender por que perde controle de si mesmo, como recuperar o comando interno e como despertar a disciplina silenciosa que transforma pensamentos em ferramentas e não em donos. A jornada começa reconhecendo o inimigo invisível
e termina reposicionando você como autor da própria vida. O objetivo é simples e profundo: devolver o centro do seu interior ao lugar certo. Quando a mente deixa de governar e passa a servir, tudo muda. O impulso perde força, a emoção ganha clareza, a voz interna se torna mais precisa e o caminho deixa de depender de circunstâncias externas. O autodomínio não é ausência de emoções, é presença de consciência. Não é endurecimento do coração, é fortalecimento da razão. Não é frieza, é liberdade. E essa liberdade começa agora, com o primeiro passo rumo à lucidez que você sempre teve, mas que precisa ser redescoberta. O primeiro despertar: perceber que você não é seus pensamentos. Existe um ponto exato em que o autodomínio começa, e ele não está em técnicas complicadas, nem em teorias distantes. Ele nasce no simples reconhecimento de que você não é aquilo que sua mente produz. Esse primeiro despertar exige coragem, porque é desconfortável admitir que boa parte do que você sente, teme ou deseja não foi escolhido por você. Os pensamentos surgem como visitantes inesperados, empurrando ideias, memórias e interpretações que carregam seus próprios ritmos e intenções. Quando você se identifica com esse movimento automático, perde a capacidade de decidir com clareza. Quando se separa dele, recupera o governo de si mesmo. A mente cria pensamentos com uma velocidade que impressiona, e a maioria deles surge de condicionamentos antigos, associações automáticas e hábitos formados sem consciência. Epicteto insistia que ninguém deve entregar seu poder ao que aparece espontaneamente dentro da própria cabeça. Marco Aurélio reforçava que cada pensamento deve ser examinado como quem avalia se um viajante desconhecido pode entrar em casa. Essa vigilância não nasce de paranoia, mas de maturidade. Ela impede que conteúdos passageiros assumam o lugar do seu eu mais profundo. Quando você observa o pensamento, em vez de segui-lo, já iniciou o processo de libertação. A grande ilusão é acreditar que tudo o que aparece na mente representa quem você é. Surge um medo e você acredita que é medroso. Surge um desejo impulsivo e você acredita que é fraco. Surge uma memória dolorosa e você acredita que está preso ao passado. Surge uma crítica interna e você acredita que não tem valor. Nada disso é verdade. Pensamentos são fenômenos, não identidades. Eles são eventos que ocorrem dentro de você, mas não definem você. Assim como nuvens atravessam o céu sem pertencer ao céu, pensamentos atravessam sua mente sem pertencer ao seu eu consciente. Descartes dizia que a clareza começa quando você distingue o que aparece do que realmente é. Essa distinção é o início da razão praticada. Significa que um pensamento pode ser visto, analisado e recusado. Significa que você não precisa concordar com a primeira interpretação que surge. Significa que você pode observar a intenção oculta por trás de cada imagem mental. Significa que você pode questionar se a emoção que acompanha o pensamento é adequada ao momento ou está inflada por reflexos antigos. Quando você se posiciona como observador e não como alvo, assume o papel de autor da própria consciência. A mente não gosta de ser observada. Quando você se distancia para perceber o que ela produz, ela reage com pressa, tentando te arrastar novamente para dentro de uma narrativa automática. É nesse momento que o despertar se torna real. Você aprende a não reagir instantaneamente. Aprende a olhar a emoção antes de obedecê-la. Aprende a perceber o impulso antes de segui-lo. Aprende a reconhecer uma mentira interna antes que ela se transforme em decisão. Esse intervalo entre o estímulo e a resposta é onde o autodomínio nasce. É um espaço pequeno, mas poderoso, onde você decide quem governa quem. Epicteto ensinava que liberdade não é fazer o que se quer, mas não ser arrastado por aquilo que não se escolheu.
A liberdade real acontece quando você percebe que pensamentos não são ordens, apenas sugestões. Eles pedem, mas você decide. Eles sugerem, mas você avalia. Eles pressionam, mas você mantém sua posição. A cada vez que observa um pensamento, em vez de se fundir a ele, sua consciência se fortalece. A cada vez que questiona a validade de uma ideia interna, sua razão se expande. A cada vez que se recusa a ser conduzido por um impulso, sua vontade se consolida. O primeiro despertar é reconhecer que você é maior que o conteúdo que sua mente produz. Esse reconhecimento muda tudo. Ele permite que você enfrente desafios com mais firmeza, porque entende que o medo não define sua capacidade. Permite que você lide com críticas internas sem se destruir, porque entende que pensamentos críticos são ecos, não verdades. Permite que você viva com mais leveza, porque para de lutar contra cada emoção como se fosse uma sentença. Você começa a ver que sua mente não é um inimigo, mas uma ferramenta que precisa ser treinada. E toda ferramenta treinada passa a servir com precisão. Quando você percebe que não é seus pensamentos, abre espaço para algo novo. A possibilidade de tomar decisões a partir do eu consciente e não do eu condicionado. Essa mudança inaugura um novo tipo de vida, onde você não apenas reage, mas escolhe. Onde você não apenas sente, mas compreende. Onde você não apenas pensa, mas governa o pensamento. A partir daqui, o caminho se expande para níveis mais profundos de disciplina interior, clareza emocional e força racional. A jornada continua com o próximo passo: entender como a mente cria ameaças que não existem e como isso aprisiona sua energia e sua paz. O ruído interno. Como a mente cria ameaças que não existem. Há momentos em que você sente um peso no peito, uma tensão no corpo, ou uma inquietação sem motivo aparente. Nada aconteceu lá fora, mas algo se agitou dentro. Essa sensação não nasce de perigos reais, mas de interpretações precipitadas criadas pela própria mente. Ela constrói cenários desfavoráveis, com a mesma facilidade com que respira. Cria ameaças inexistentes, amplia riscos comuns e transforma qualquer incerteza em um possível desastre. É um mecanismo antigo, projetado para preservar sua vida, mas que, sem treinamento, acaba consumindo sua energia e distorcendo sua percepção do presente. Sêneca alertava que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Ele sabia que a mente tem o hábito de antecipar dores, fracassos e perdas como forma de se preparar para o pior. Essa antecipação, porém, cria um ruído constante que confunde sua capacidade de raciocinar com clareza. O cérebro reage às possibilidades negativas como se fossem fatos. O corpo acompanha com aceleração, tensão e sensações físicas que aumentam ainda mais a impressão de perigo. O resultado é um ciclo onde pensamento alimenta emoção e emoção reforça o pensamento, enquanto nada concreto acontece fora da sua cabeça. Descartes defendia que qualquer investigação séria começa com o questionamento daquilo que parece óbvio. Quando você não questiona, aceita o primeiro impulso mental como verdade. A mente entrega a você uma hipótese, mas você trata como diagnóstico. Ela sugere um risco remoto e você reage como se fosse uma ameaça iminente. Ela lembra um fracasso passado e você acredita que o futuro será igual. A falta de separação entre o que a mente cria e o que o mundo realmente mostra é o que alimenta a ansiedade silenciosa que toma conta de tantos momentos da sua vida. Esse ruído interno funciona como uma lente distorcida. Ele aumenta perigos pequenos, diminui oportunidades reais e sempre te empurra para o lado mais pessimista possível. Quando você decide agir, ele insinua que não é o momento certo. Quando surge uma chance de crescimento, ele foca no que pode dar errado.
Quando você tenta mudar um hábito, ele destaca os fracassos anteriores. A mente desgovernada coleta dados negativos e ignora os positivos, como se tivesse interesse em te manter exatamente onde você está, preso à mesma rotina emocional que desgasta sua energia e restringe suas escolhas. Epicteto ensinava que nada externo tem poder sobre você até que sua mente interprete o acontecimento como uma ameaça. Essa interpretação nem sempre é consciente. Muitas vezes ela surge de mecanismos antigos, formados quando você ainda não tinha maturidade para entender o mundo com precisão. Por isso, um comentário simples pode parecer uma crítica profunda. Um atraso comum pode parecer um desastre. Uma dúvida normal pode se transformar em um sinal de fracasso. A mente usa os ecos do passado para interpretar o presente, e o presente acaba perdendo a nitidez. Quando você observa essa criação automática de ameaças, começa a perceber algo libertador. O medo não nasce dos fatos, mas das histórias que sua mente cria sobre os fatos. E histórias podem ser revisadas. O ruído interno diminui quando você aprende a separar o que realmente está acontecendo do que sua mente está tentando te convencer que está acontecendo. A coragem não nasce da ausência de medo, mas da habilidade de olhar para ele de frente e reconhecer sua natureza imaginada. O autodomínio se fortalece quando você entende que a mente pode ser treinada a questionar, analisar e investigar cada ameaça que ela apresenta. Você aprende a perguntar se a preocupação atual é baseada em evidências ou em suposições. Aprende a diferenciar o medo que protege do medo que paralisa. Aprende a desinflar cenários catastróficos antes que eles tomem forma emocional completa. A prática constante dessa investigação abre espaço para um tipo de serenidade que não depende de circunstâncias perfeitas, mas de lucidez interior. Quando o ruído se torna visível, você começa a recuperar energia. Deixa de lutar contra inimigos imaginários. Reduz a tensão corporal que acompanha essas interpretações. Ganha foco para enfrentar desafios reais com mais precisão. E, sobretudo, conquista a capacidade de viver no presente, onde as ameaças são menos numerosas e as possibilidades são mais amplas. O próximo passo dessa jornada é entender como o corpo reage às criações mentais e como sensações físicas podem reforçar a perda de controle quando não são compreendidas. O corpo, como campo de batalha, quando sensações físicas decidem por você. Cada pensamento que passa pela sua mente deixa um rastro no corpo. É como se o organismo fosse o primeiro lugar onde suas interpretações internas ganham forma. Uma preocupação rápida acelera o coração. Uma memória negativa contrai a respiração. Uma dúvida súbita ativa os músculos do pescoço e das costas. Tudo isso acontece antes mesmo que você tenha tempo de compreender o que está sentindo. O corpo, sem pedir permissão, reage ao que a mente projeta. Quando você não reconhece esse vínculo, acredita que o desconforto físico é prova de que existe algo errado no mundo externo, quando, na verdade, é apenas reflexo de um ruído interno que se transformou em sensação. A mente usa o corpo para dar credibilidade às suas histórias. Se você imagina um cenário negativo, o corpo reage como se fosse real. Essa reação física intensifica a emoção e cria a impressão de que a ameaça é concreta. O corpo não distingue realidade de imaginação. Ele responde a imagens internas com a mesma força que responde a acontecimentos reais. Marco Aurélio alertava que grande parte das dores que sentimos são ampliadas pelo modo como avaliamos cada situação. Ele sabia que o corpo obedece ao julgamento da mente e que um julgamento equivocado cria dores desnecessárias. Epicteto também reconhecia essa ligação. Ele ensinava que, se você deseja controlar suas emoções,
precisa começar controlando as interpretações que produzem essas emoções. Mas existe um detalhe que muitos ignoram. Antes de interpretar, o corpo já reagiu. A respiração se altera em milésimos de segundo. A musculatura entra em estado de vigilância. O coração muda o ritmo. Esses sinais físicos criam uma atmosfera interna que influencia sua capacidade de pensar com clareza. Quando o corpo está em alerta, sua razão perde precisão. É por isso que decisões tomadas em estados de tensão costumam ser impulsivas e distorcidas. Descartes acreditava que o pensamento deve ser conduzido com ordem. E essa ordem só é possível quando a mente não está sendo empurrada pelo corpo. A estabilidade interior depende de uma relação consciente entre o que você sente e o que você pensa. Quando você confunde sensação física com evidência lógica, entrega o comando da sua vida a um reflexo automático. O corpo envia sinais que foram moldados por experiências passadas, mas você interpreta esses sinais como verdade sobre o presente. É assim que uma aceleração cardíaca vira certeza de fracasso, que uma respiração curta vira confirmação de que algo vai dar errado, que uma tensão no estômago se torna sinal de incapacidade. O caminho do autodomínio exige que você aprenda a reconhecer essas sensações antes que elas definam suas decisões. Quando percebe que o corpo está reagindo a algo interno e não a algo real, você recupera espaço para pensar. A respiração consciente cria uma ruptura entre impulso e ação. O relaxamento deliberado da musculatura interrompe a narrativa emocional automática. A observação das sensações diminui a autoridade que elas têm sobre seu comportamento. Essa prática não é fuga, é investigação. É olhar para dentro com a mesma precisão com que um filósofo examina um argumento. O corpo é o palco onde suas emoções se manifestam, mas não é o diretor da peça. Ele atua, mas não decide. Quando você entende isso, deixa de se intimidar por sensações físicas intensas. Reconhece que elas são respostas, não comandos. Aprende a não temer batimentos acelerados, porque entende que eles não são sinal de perigo, apenas resultado de um pensamento que passou rápido demais. Aprende a não se desesperar diante da tensão muscular, porque sabe que ela é um reflexo do sistema nervoso e não uma mensagem divina. Aprende a usar o corpo como indicador, não como guia. A integração entre mente e corpo se torna um caminho de clareza quando você observa sem se entregar. Quanto mais você percebe o comportamento físico, mais entende que suas reações emocionais não têm autoridade absoluta. Elas são apenas respostas temporárias. E quando você deixa de tomar essas respostas como provas, sua mente ganha espaço para recuperar o controle. Você aprende a decidir mesmo quando o corpo está agitado. Aprende a raciocinar mesmo quando a sensação não ajuda. Aprende a agir de acordo com seus valores e não de acordo com reflexos condicionados. A partir desse entendimento, surge a preparação para o próximo nível do autodomínio. Reconhecer a divisão interna que existe entre o impulso imediato e a parte racional que deseja construir um caminho sólido. Esse conflito, invisível e silencioso, molda sua vida mais do que qualquer circunstância externa. É nele que o próximo capítulo mergulha. O eu fragmentado. A guerra entre desejo instantâneo e racionalidade. Dentro de você existem duas forças que raramente caminham na mesma direção. Uma quer alívio imediato, segurança emocional, gratificação rápida e previsibilidade. A outra quer crescimento, disciplina, consistência e um sentido de direção mais profundo. Essas duas partes não são inimigas por natureza, mas se tornam adversárias quando você vive sem consciência dessa divisão interna. O impulso imediato exige ação agora, enquanto a razão pede análise, paciência e visão de longo prazo.
É nesse campo de tensão que sua vida se define. A maior parte do sofrimento emocional não vem do mundo externo, mas da ausência de harmonia entre essas forças internas. Marco Aurélio observava que o ser humano carrega uma potência racional capaz de dirigir a própria vida com clareza e propósito. No entanto, essa potência só se manifesta quando você reconhece a presença do impulso que tenta dominar suas escolhas. Esse impulso não é malicioso, ele surgiu como mecanismo de sobrevivência. É a parte que quer te proteger do desconforto, evitar riscos, fugir de julgamentos e preservar energia. O problema é que, quando a vida exige evolução, ele tenta te manter no mesmo lugar. E quando você não percebe essa tentativa, confunde proteção emocional com limitações reais. Epicteto insistia que nenhuma pessoa será livre enquanto estiver à mercê de impulsos. Para ele, a verdadeira escravidão não é física, mas interna. É obedecer à primeira vontade que surge, mesmo quando ela contradiz o que você realmente deseja construir. A mente que age no automático transforma qualquer desconforto em sinal de perigo. Uma pequena cobrança vira opressão. Uma tarefa difícil vira ameaça. Um desafio vira argumento para desistir. O impulso sempre aponta para o caminho mais curto, mesmo que esse caminho atrase toda a sua vida. Já a razão, por outro lado, aponta para o caminho mais correto, mesmo que seja mais exigente. Descartes defenderia que a clareza nasce do alinhamento entre pensamento e intenção. Quando você age movido por impulsos, seu pensamento se torna confuso, porque trabalha para justificar decisões tomadas sem análise. Você cria desculpas sofisticadas, mas não percebe que elas são apenas tentativas de maquiar a fuga. Em vez de guiar a mente, você tenta racionalizar as emoções, e isso gera ainda mais conflito. Quanto mais você tenta explicar o impulso, mais distante fica da razão. A mente se fragmenta porque você está tentando sustentar duas direções ao mesmo tempo. O eu, fragmentado, vive nessa divisão constante. Uma parte sabe que você precisa mudar um hábito, mas outra resiste ao esforço inicial. Uma parte entende que você precisa se afastar de certas pessoas, mas outra teme a solidão temporária. Uma parte quer disciplina, mas outra deseja descanso imediato. Uma parte quer enfrentar a verdade, mas outra prefere a ilusão confortável. Essa não é uma batalha aleatória. É a luta pela sua própria identidade. Quem você será nos próximos anos depende de qual parte você decide fortalecer agora. A reconciliação dessas forças não nasce de imposição, mas de consciência. O impulso perde força quando você o observa antes de obedecê-lo. A razão ganha autoridade quando você permite que ela fale antes de agir. Isso não significa eliminar desejos, mas colocá-los sob a orientação do eu que pensa e não do eu que apenas reage. Quando você reconhece que essas duas partes existem, já começa a criar um espaço interno onde a decisão consciente pode surgir. Você deixa de ser empurrado de um lado para o outro e passa a agir com direção. O autodomínio nasce quando você aceita que a vida pede mais do que conforto. Ela pede posição, ela pede clareza, ela pede sacrifício de prazeres momentâneos para conquistar algo que tenha valor verdadeiro. A parte racional não está tentando te punir, ela está tentando te preparar. Ela sabe que cada ato disciplinado fortalece seu caráter e que cada impulso vencido amplia sua liberdade. Quando você escolhe dar mais voz à razão, algo dentro de você se organiza. A mente se torna menos turbulenta, o corpo responde com menos resistência. O caminho se torna mais estável, porque agora existe direção. A partir desse ponto, você começa a perceber outro fenômeno que aprisiona sua vida: a tendência de confundir emoções intensas com verdades absolutas. Sentir algo com força
Não significa que aquilo representa quem você é ou o que precisa fazer. Esse é o próximo passo do autodomínio e é nele que mergulharemos agora. A armadilha da identificação. Quando emoções falam alto demais. Há momentos em que uma emoção surge com tanta força que você acredita que ela representa toda a sua identidade. A raiva aparece e você se vê como alguém explosivo. A tristeza pesa e você se define como frágil. A ansiedade aperta o corpo e você se convence de que não possui controle algum sobre si mesmo. Essa fusão entre emoção e identidade é uma das maiores prisões internas. Ela transforma estados temporários em rótulos permanentes e faz você viver como se sentimentos passageiros fossem descrições fiéis da sua essência. Quando uma emoção toma o trono, ela não apenas influencia suas ações, ela dita quem você acredita ser. Epicteto advertia que emoções intensas não são provas da verdade, apenas respostas a interpretações que a mente construiu com rapidez. No entanto, quando a emoção ocupa a primeira fila da sua percepção, ela faz com que tudo pareça urgente, definitivo e inegociável. Uma crítica pequena parece um ataque pessoal, um atraso cotidiano parece sinal de incompetência, uma contrariedade leve parece injustiça profunda. A emoção amplifica o que toca e reduz sua capacidade de ver o quadro inteiro. Ela cria versões exageradas da realidade e tenta convencer você de que essas versões carregam autoridade absoluta. Marco Aurélio observava que a mente humana tem o hábito de se enrolar em suas próprias sensações, como se elas fossem fios que definem o tecido da identidade. Ele ensinava que a emoção deve ser reconhecida, mas jamais obedecida sem exame. Quando você permite que a emoção fale mais alto do que a razão, fica vulnerável a impulsos que não representam sua vontade mais profunda. Você toma decisões que não condizem com seus valores, afasta pessoas que não quis afastar, abandona projetos que realmente importavam. A vida perde coerência porque o comando interno muda de mãos a cada oscilação emocional. Descartes defenderia que uma emoção intensa não tem validade lógica por si mesma. Ela precisa ser investigada, analisada e depurada. Todo sentimento possui uma causa, mas a causa nem sempre é compatível com a intensidade da emoção. Muitas vezes, a mente associa uma experiência presente a lembranças antigas, aumentando o peso da sensação. Em outras situações, o corpo reforça a emoção com sinais fisiológicos que confundem ainda mais sua percepção. O erro surge quando você interpreta a força da emoção como evidência de que ela corresponde à realidade. A armadilha da identificação acontece porque você se acostumou a confundir sentir com ser. Você sente medo e acredita que é medroso. Sente insegurança e acredita que é incapaz. Sente tristeza e acredita que é insuficiente. A emoção se torna autoridade e você refém. Essa fusão acontece de forma tão rápida que você nem percebe a transição. Um estímulo desperta a emoção desperta a narrativa e a narrativa define sua identidade naquele instante. Quando você não reconhece esse processo, se comporta como se estivesse condenado a viver segundo esses estados temporários. O autodomínio exige que você veja a emoção como um visitante, não como o dono da casa. A emoção pode bater à porta, mas não decide o rumo da sua vida. Ela anuncia que algo dentro de você está pedindo atenção, mas não determina o que fazer com essa informação. Quando você observa uma emoção intensa com distância, ela perde a autoridade que parecia ter. A observação não significa frieza ou repressão, significa maturidade. Significa permitir que a razão se posicione antes que a emoção tome decisões em seu nome. Sêneca dizia que nenhuma emoção é perigosa quando compreendida.
O perigo surge quando você age, enquanto a emoção ainda está no auge. É por isso que decisões tomadas nos picos emocionais costumam trazer arrependimento. A emoção distorce prioridades, altera percepções e cria ilusões internas. Quando você aprende a esperar a onda emocional diminuir para então pensar, algo na sua vida muda de forma profunda. Você deixa de ser arrastado e passa a caminhar com firmeza. A emoção continua existindo, mas perde o poder de te governar. O próximo passo é reconstruir a estrutura do pensamento para impedir que a mente continue alimentando emoções sem forma. Quando você aprende a organizar suas ideias com clareza cartesiana, reduz o caos interno e fortalece a consciência que observa. Essa engenharia mental é o alicerce do autodomínio e é nela que mergulharemos agora. A engenharia do pensamento. Como reorganizar a mente com clareza cartesiana. Uma mente desorganizada cria emoções desorganizadas. O caos interno não aparece de repente. Ele nasce de pequenas interpretações acumuladas, de conclusões precipitadas, de crenças não examinadas e de hábitos de pensamento que nunca foram confrontados. Quando você não estrutura o próprio raciocínio, vive reagindo ao que surge em vez de conduzir o que deveria permanecer. A desordem mental não é um defeito pessoal, mas o efeito natural de uma vida vivida sem método. E é aqui que o estoicismo se encontra com Descartes, porque ambos reconhecem que a clareza nasce do ato de separar, ordenar, questionar e reconstruir. Descartes acreditava que qualquer avanço significativo depende da capacidade de dividir um problema em partes simples e compreensíveis. Ele sabia que a mente humana se perde quando tenta lidar com tudo ao mesmo tempo. Do mesmo modo, Epicteto insistia que a raiz do sofrimento está na confusão entre o que depende de você e o que não depende. Cada filosofia, a seu modo, defendia a mesma força central: ordem. Uma ordem que não é rígida, mas lúcida. Uma ordem que não elimina emoções, mas impede que elas ocupem o lugar da razão. Uma ordem que devolve ao pensamento sua função original, que é iluminar o caminho e não obscurecê-lo. A engenharia do pensamento começa quando você passa a observar a estrutura das ideias que surgem dentro de si. Um pensamento não é apenas uma frase mental. Ele tem origem, intenção, consequência e força emocional. Ele carrega interpretações herdadas, distorções antigas, influências externas e desejos ocultos. Quando você toma esse conteúdo como definitivo, se torna escravo do próprio intelecto desorganizado. Mas quando você investiga a estrutura, descobre que a maior parte das conclusões que te governam não foram escolhidas conscientemente. Foram absorvidas, repetidas e reforçadas com o tempo. A clareza cartesiana pede que você faça 4 movimentos fundamentais, mesmo que nunca tenha pensado neles dessa forma. Primeiro, duvide daquilo que parece óbvio demais, porque o que parece óbvio geralmente é herdado, não analisado. Segundo, separe o que está claro do que está confuso, porque misturar esses elementos cria ansiedade e indecisão. Terceiro, divida o que é grande em partes pequenas, para que o racional consiga agir com precisão. E quarto, avance apenas quando tiver segurança suficiente de que suas bases internas estão firmes. Não é perfeccionismo, é lucidez. O pensamento ganha peso real quando é encarado como material bruto que deve ser examinado antes de ser usado. A maioria das pessoas não pensa. Repete. A mente apresenta um conteúdo e a pessoa o aceita como decisão pronta. Esse hábito cria um tipo de vida conduzida por reflexos, não por vontade. Quando você começa a analisar a origem dos pensamentos, percebe que muitos deles foram construídos para proteger versões antigas de você, versões que já não servem ao caminho que deseja seguir. O pensamento, sem revisão, continua defendendo o passado.
enquanto sua consciência tenta construir o futuro. Marco Aurélio escrevia para si mesmo porque sabia que o pensamento precisa ser ancorado em princípios e direcionado com firmeza. Ele entendia que, se não organizasse a própria mente, seria dominado por emoções alheias, expectativas externas e impulsos internos. Sua escrita era um método, não um hábito. Ele reconstruía sua lógica interna para que o pensamento se tornasse um aliado e não um adversário. A engenharia mental é justamente isso: transformar o pensamento em instrumento de lucidez e não em fonte de confusão. Quando você organiza seu pensamento, a emoção perde intensidade. A razão assume o comando. O corpo deixa de responder a ameaças imaginárias. O impulso perde credibilidade. A mente aprende que não precisa reagir a tudo que produz. E, o mais importante, você descobre que pode criar um sistema interno estável, capaz de resistir ao caos externo. Não importa o que acontece no mundo lá fora, uma mente organizada não desaba. Ela observa, discerne e escolhe. Essa organização abre espaço para uma habilidade ainda mais profunda: a capacidade de observar o próprio fluxo mental sem ser arrastado por ele. Esse é o próximo passo do autodomínio. É onde o pensamento deixa de exigir obediência e passa a ser visto de fora, com distância, calma e maturidade. Esse é o território do observador silencioso e é para ele que seguimos agora. O observador silencioso, a arte estoica de assistir sem ser arrastado. Há um nível de consciência que poucos alcançam porque ele exige algo simples, porém profundamente desafiador: a capacidade de observar o que acontece dentro de si sem reagir imediatamente. Não é apatia, não é indiferença, é lucidez. É a habilidade de ver pensamentos, emoções e impulsos surgindo como ondas e, em vez de mergulhar nelas, permanecer na margem, atento, presente e livre. Esse estado é o coração do autodomínio estoico. Ele coloca espaço entre você e suas reações. Ele transforma barulho em informação. Ele converte tempestades internas em movimentos compreensíveis. E, sobretudo, ele devolve o governo da sua vida ao seu eu consciente. Epicteto afirmava que liberdade começa quando você se torna capaz de enxergar suas próprias impressões antes de aceitá-las. Ele sabia que a mente humana age com velocidade. Surge um pensamento e, antes mesmo que você perceba, já existe uma emoção acompanhando esse pensamento, seguida de uma interpretação, seguida de uma intenção de ação. Tudo isso acontece em cadeia, como uma corrente que se move sem pausa. O observador silencioso interrompe essa sequência. Ele assiste cada etapa, registra o movimento interno e impede que o impulso chegue ao comportamento sem ser examinado. Essa simples mudança altera todo o funcionamento da sua vida interior. Marco Aurélio escrevia diariamente para reforçar essa postura interna. Ele não buscava sufocar emoções. Ele buscava entender. Ele sabia que observar é uma forma de respeito pela própria mente, porque permite que você não se torne inimigo de si mesmo. Quando observa, você não luta contra o que sente, não tenta esmagar o pensamento que surge. Apenas dá a ele a chance de se revelar por completo. Essa atitude diminui a força da emoção. Ela perde intensidade quando não encontra resistência nem obediência imediata. Ela se torna um fenômeno natural, como um vento que passa, e não uma ordem que exige submissão. Descartes compreenderia esse estado como o início da verdadeira clareza. Para ele, a razão só opera em sua forma mais pura, quando está livre de pressões emocionais imediatas. A observação silenciosa cria esse ambiente. Quando você assiste ao próprio pensamento sem julgá-lo e sem alimentá-lo, percebe que ele se dissolve com rapidez. Surge, ganha uma cor interna e desaparece. Você começa a entender que a mente não precisa de respostas automáticas, mas de presença.
E presença não se força, ela se treina. Ela nasce da paciência de permanecer consciente enquanto o movimento interno acontece sem a sua intervenção direta. No entanto, esse estado não se conquista da noite para o dia. Ele precisa ser cultivado. A mente, acostumada a reagir, estranha quando você decide apenas observar. Ela tenta te puxar de volta para dentro da emoção. Ela tenta te convencer de que pensar sobre o pensamento é mais urgente do que percebê-lo com calma. Ela cria histórias, argumentos e justificativas para que você volte a agir impulsivamente. Esse é o momento em que a vigilância se torna crucial. Você não responde ao chamado, apenas o observa também. E, de repente, percebe que até mesmo o impulso de reagir é apenas mais um conteúdo transitório. A prática do observador silencioso transforma sua relação com o tempo. Reações rápidas te colocam no passado, porque são baseadas em condicionamentos antigos. A observação te coloca no presente, porque exige percepção real do que está acontecendo agora. Quando você observa sem reagir, a mente perde a habilidade de te enganar com histórias antigas. Ela não consegue te arrastar para o que você foi. Ela não consegue impor conclusões que pertencem a momentos distantes. Você deixa de viver como refém da memória emocional e começa a viver como alguém que está finalmente aqui. Essa postura cria uma libertação interna profunda. Você passa a perceber a diferença entre o pensamento e o pensador, entre a emoção e aquele que sente, entre o impulso e o agente que decide. Essa separação não te deixa frio, ela te deixa forte. Ela te dá a capacidade de agir de acordo com o que acredita e não de acordo com o que sente no momento. Ela te devolve escolhas. E escolhas são o material mais valioso da vida racional. A partir desse ponto, você não reage ao mundo, você responde. E responder é sempre um ato de consciência. O próximo passo desse processo é aprender a manipular o intervalo entre estímulo e ação. É ali, naquele pequeno espaço interno, que a mente deixa de ser tirana e passa a ser servidora. É nesse ponto que o autodomínio começa a tomar forma concreta. Agora seguimos para a arte de criar espaço entre pensamento e movimento para transformar impulsos em escolhas. A reprogramação do impulso, criando espaço entre pensamento e ação. O impulso é rápido. Ele age antes que você consiga nomear o que está sentindo. Surge como uma força que empurra seu comportamento sem pedir permissão. Uma palavra atravessa sua mente e o corpo reage. Uma emoção toma forma e você já está falando, agindo ou se defendendo. A vida inteira de uma pessoa pode ser conduzida por esses movimentos instantâneos, que se repetem com tanta força que parecem parte da sua personalidade. Porém, não são. O impulso é apenas uma resposta condicionada que nunca foi examinada. O autodomínio começa exatamente onde ele tenta assumir o controle, no intervalo entre o que você sente e o que você faz. Epicteto dizia que nada é mais poderoso do que a capacidade de esperar alguns instantes antes de reagir. Esses instantes parecem pequenos, mas carregam uma transformação profunda. Quando você cria espaço entre a impressão inicial e a reação automática, desmonta o poder do hábito emocional. Esse espaço não surge espontaneamente. Ele precisa ser cultivado com disciplina. A mente, acostumada a reagir de imediato, tenta preencher qualquer silêncio interno com conclusões, justificativas e interpretações apressadas. Criar espaço é ir contra essa tendência, é evitar o salto automático, é permitir que a consciência chegue antes da ação. Descartes compreenderia esse intervalo como um lugar onde o pensamento ganha liberdade. Ele defendia que a razão não deve ser apressada. Uma mente apressada se torna escrava do primeiro conteúdo que aparece.
Uma mente paciente se torna capaz de escolher a direção do próprio fluxo. Quando você pausa antes de agir, desloca o centro da decisão da emoção para a lucidez. Esse gesto simples muda tudo. Ele revela intenções ocultas, mostra exageros, desmascara mentiras internas. Quando a emoção perde o privilégio da resposta imediata, ela perde a autoridade. Marco Aurélio escrevia para si mesmo sobre a importância de não ceder ao movimento mais rápido da mente. Ele sabia que o impulso é o primeiro mensageiro, mas quase nunca o mais confiável. Ele lembrava que para agir segundo a natureza racional, é preciso dar tempo para que o pensamento se estabilize. Quando você deixa a emoção arrefecer antes de reagir, encontra uma clareza que não aparece no auge da turbulência. O impulso quer pressa. A razão pede tempo. A sabedoria nasce quando você decide honrar o tempo da razão. A reprogramação do impulso começa com consciência física. Antes de modificar a mente, você precisa perceber o corpo. O impulso se manifesta como tensão, aceleração, calor, inquietação. Quando você reconhece esses sinais, percebe que está prestes a agir movido por algo que não foi escolhido. Essa percepção não é fraca, é força absoluta. Ela marca o momento em que você assume o papel de comandante interno. Você observa o corpo, respira, sustenta a atenção e não permite que o movimento se transforme automaticamente em ação. Isso é disciplina. Isso é autodomínio. Esse espaço também pode ser ampliado por antecipação. Os estoicos chamavam esse exercício de preparação prévia. Em vez de ser pego desprevenido, você prevê situações onde o impulso costuma surgir. Antecipar não significa sofrer antes do tempo. Significa treinar antes do momento. Você imagina encontros, conflitos, desafios, tentações, pressões e se prepara para reagir com racionalidade. Quando o evento real acontece, você já tem consciência do próprio padrão. Isso reduz a intensidade do impulso e fortalece a presença mental. O que antes te dominava começa a perder força. Criar espaço também exige questionamento imediato. Quando surge o impulso, você pergunta: isso representa o que eu quero ou o que eu costumo fazer? Essa pergunta separa o eu consciente do eu condicionado. Se a resposta revela que o impulso é apenas repetição, você adia a ação. Se revela que a emoção está inflada, você respira. Se revela que o pensamento está distorcido, você revisa. Essa investigação não precisa ser longa, ela precisa ser honesta. A honestidade interna é o núcleo da reprogramação. Com o tempo, você percebe algo que altera sua visão sobre si mesmo. Não é preciso reagir a tudo. O mundo não se desfaz porque você se calou por alguns segundos. A relação não acaba porque você escolheu refletir antes de responder. A oportunidade não se perde porque você esperou a emoção baixar. A vida não exige urgência constante. Quem exige é o impulso. E o impulso só exige porque nunca foi desafiado. Quando você o desafia, ele perde o poder que parecia absoluto. A reprogramação se completa quando você transforma esse espaço entre pensamento e ação em hábito. Não importa a emoção, não importa o cenário, você cria distância, observa, respira, escolhe. Ao fazer isso, você descobre que possui mais força do que imaginava. Não porque elimina emoções, mas porque coloca cada emoção dentro do tempo certo. Não porque endurece, mas porque amadurece. O impulso perde o trono e a razão assume o lugar que sempre deveria ter ocupado. Agora que você conquistou o primeiro nível do controle interno, surge a próxima dimensão do autodomínio. Compreender como sua história pessoal molda suas reações atuais e influencia o que você acredita ser espontâneo. Esse aprofundamento é essencial para liberar sua mente de padrões antigos e permitir que o presente seja vivido com liberdade real. O peso da história pessoal.
como memórias moldam seus comportamentos atuais. Grande parte do que você sente hoje não nasceu hoje. O medo que aparece rápido demais, a irritação que surge sem motivo claro, a insegurança que insiste em se repetir, a resistência que trava suas decisões, tudo isso tem raízes mais profundas do que você percebe. A mente humana não reage apenas ao presente. Ela reage a um acúmulo de experiências, interpretações e dores antigas que permanecem guardadas como registros emocionais. Esses registros influenciam seu comportamento sem pedir permissão. Eles moldam sua percepção do mundo e fazem você reagir às situações atuais como se estivesse revivendo capítulos do passado. Epicteto dizia que não sofremos pelos acontecimentos, mas pelas crenças que criamos sobre eles. Essas crenças surgem cedo. Nas primeiras relações, nos primeiros conflitos, nos primeiros fracassos, nas primeiras rejeições. Cada experiência deixa uma marca. E a mente organiza essas marcas como se fossem verdades universais. Se alguém te desvalorizou no passado, você se acostuma a interpretar neutralidade como rejeição. Se você falhou algumas vezes, passa a ver desafios como ameaças. Se viveu situações de tensão, aprende a esperar pelo pior, mesmo quando nada indica perigo. A mente constrói padrões para te proteger, mas esses padrões, quando não revisados, se tornam prisões invisíveis. Marco Aurélio observava que o ser humano carrega uma história dentro de si, mas que essa história não deve definir a vida inteira. Ele entendia que a memória emocional frequentemente exagera, distorce e prolonga dores que já deveriam ter perdido força. Quando você não percebe esse processo, acredita que está reagindo ao presente, quando, na verdade, está reagindo ao passado. Uma conversa simples ativa a mesma emoção de um conflito antigo. Uma crítica leve desperta a mesma sensação de inadequação de uma infância difícil. Uma situação inesperada dispara a mesma tensão de uma perda antiga. O passado ganha vida nova por meio de sensações atuais. Descartes defenderia que a clareza só nasce quando você distingue aquilo que realmente está acontecendo daquilo que sua mente está projetando. Essa distinção é essencial para o autodomínio. Quando você vê que uma emoção intensa não corresponde ao tamanho do evento atual, você descobre a presença do passado se manifestando agora. Isso não é fraqueza, é condicionamento. É a mente usando memórias antigas como lentes para interpretar o presente. E como toda lente, ela altera a visão. A engenharia racional consiste em identificar a lente, não em culpá-la, pois identificá-la é o primeiro passo para removê-la. A história pessoal também cria narrativas internas, aquelas frases silenciosas que você repete sem perceber. Eu não sou capaz. Eu sempre estrago tudo. Ninguém me valoriza. Eu não mereço algo melhor. Essas narrativas não surgiram do nada. Elas foram formadas a partir de momentos específicos, mas se transformaram em verdades generalizadas. O problema é que, quando você acredita nessas narrativas, começa a agir como alguém que precisa confirmá-las. Elas moldam escolhas, relacionamentos, metas e comportamentos, como se você estivesse preso a um roteiro que não escreveu conscientemente. O autodomínio exige coragem para revisitar esses mecanismos, não para reviver dores, mas para enxergar como elas continuam atuando. Você não precisa voltar ao passado para transformá-lo. Precisa apenas perceber quando ele tenta dirigir o presente. Quando uma emoção surge desproporcional, você pergunta a si mesmo: isso pertence a este momento ou é um eco de algo antigo? Essa pergunta abre espaço para a consciência atuar. Você começa a reconhecer padrões, e reconhecer é interromper. A repetição perde força quando deixa de ser automática. Sêneca afirmava que o homem sábio não permite que o passado controle seu espírito.
Ele não nega que a dor existiu, mas se recusa a carregar sua sombra para sempre. Quando você desenvolve essa postura, percebe que pode responder ao presente com uma mente mais leve. Você não é obrigado a sentir tudo como sentia antes. Não é condenado a reproduzir velhos comportamentos. Não precisa aceitar emoções antigas como verdades permanentes. Quando você distingue memória de realidade, perde o medo de sentir. E quando perde o medo de sentir, ganha liberdade para agir. O peso da história pessoal não desaparece por magia. Ele se dissolve à medida que você amplia sua consciência. A mente aprende novas respostas. O corpo deixa de reagir como antes. A emoção perde intensidade. A narrativa interna se rearruma. O passado para de invadir o presente. E quando isso acontece, você finalmente pode escolher com mais precisão. Pode agir com mais firmeza, pode construir sem carregar excesso de carga emocional, pode ser alguém mais inteiro do que foi até agora. O próximo passo dessa jornada é compreender a força da escolha consciente, porque é ela que reconfigura sua trajetória interna e transforma a liberdade emocional em direção prática. A força da escolha consciente. Decisões que mudam. Trajetórias internas. A vida muda no exato ponto em que você percebe que cada decisão, por menor que pareça, molda o tipo de pessoa que você está se tornando. Não é a força da emoção que determina seu destino, é a força da escolha. A mente pode criar cenários, o corpo pode reagir, o passado pode lançar ecos, mas nada disso tem o poder de definir sua trajetória quando você aprende a escolher de maneira consciente. A escolha não é apenas um ato, é uma afirmação de identidade, é um momento em que o eu racional assume o lugar do eu reativo e decide qual caminho será seguido. Epicteto dizia que tudo o que realmente importa está dentro do seu campo de escolha. Ele não falava de escolhas grandiosas, mas das pequenas decisões que, repetidas, constroem hábitos e transformam o caráter. Escolher pensar antes de agir, escolher se afastar de interpretações distorcidas, escolher agir de acordo com seus valores e não com seus impulsos. Cada uma dessas escolhas parece pequena demais para importar, mas, quando somadas ao longo dos dias, mudam completamente a estrutura da sua vida interior. A escolha consciente é o tijolo fundamental do autodomínio. Marco Aurélio entendia esse poder profundamente. Ele repetia a si mesmo que o mundo externo pode oferecer resistência, mas apenas sua mente decide se essa resistência terá autoridade sobre o seu espírito. Isso significa que, mesmo quando tudo parece difícil, a decisão continua sendo sua. Escolher não se desesperar. Escolher manter a calma, escolher agir com dignidade, escolher honrar seus princípios. Essas escolhas não são românticas, são práticas, são a base de um caráter inabalável. Enquanto muitos vivem obedecendo à emoção do momento, o indivíduo consciente aprende que cada decisão é uma oportunidade de fortalecer a própria estrutura interna. Descartes defenderia que uma escolha só é verdadeiramente livre quando é guiada pela clareza. Agir sem esclarecer o pensamento não é escolher, é reagir. Quando você organiza suas ideias, afasta ilusões, observa impulsos e distingue passado de presente, abre espaço para decisões alinhadas ao que deseja construir. A mente, quando clara, deixa de empurrar você e passa a servir você. É nesse estado que a escolha consciente se torna uma força. Ela não depende de motivação, porque motivação é instável. Ela depende de lucidez, porque lucidez é treinável. O maior erro é acreditar que você só pode escolher quando se sente forte. A verdade é oposta. Você se torna forte porque escolhe, mesmo quando não se sente pronto. A escolha consciente não espera o estado emocional perfeito. Ela se manifesta justamente nos momentos em que a emoção tenta comandar.
Quando o medo pede para recuar, você escolhe avançar com prudência. Quando o impulso pede para atacar, você escolhe respirar e avaliar. Quando a insegurança pede para evitar, você escolhe encarar com serenidade. A força não está no sentimento que acompanha a decisão, mas no ato de decidir, apesar dele. Cada escolha consciente rompe um padrão antigo. Cada vez que você decide de acordo com o eu racional, enfraquece o domínio do eu condicionado. Cada ato pequeno de disciplina abre espaço para um eu mais firme. Cada momento de lucidez reforça a estrutura da sua mente. A vida não muda de uma vez. Ela muda um gesto por vez, uma decisão por vez. Escolhas são como caminhos subterrâneos que, no início, parecem invisíveis, mas que, com o tempo, reconfiguram toda a paisagem interior. Quando você aprende a escolher, começa a dirigir sua própria história. Sêneca afirmava que nenhum vento é favorável para quem não sabe para onde está indo. A escolha consciente é justamente o que define a direção. Ela permite que você caminhe com consistência, mesmo em meio às tempestades internas e externas. Permite que você haja com firmeza, mesmo quando as emoções se movem em direções opostas. Permite que você construa um caráter que não se desfaz diante das circunstâncias. A escolha consciente é o que transforma causa em ordem, impulso em disciplina e confusão em propósito. Quando você entende que cada decisão é um ato de criação, percebe que a vida não está acontecendo contra você. Ela está sendo construída por você, segundo seus valores, sua razão e sua lucidez. E é essa mesma lucidez que permitirá enfrentar o próximo desafio, dominar as narrativas internas que moldam a visão que você tem de si mesmo e do mundo. É o próximo passo na direção de um autodomínio ainda mais profundo. O controle das narrativas internas. Como reescrever a história que você conta para si mesmo. A mente humana não se contenta em registrar acontecimentos. Ela interpreta, comenta, conclui e cria histórias internas para explicar o que vive. Essas histórias podem ser precisas, mas muitas vezes são distorcidas, exageradas ou herdadas de momentos em que você não tinha maturidade para compreender o que estava acontecendo. Com o tempo, essas narrativas se tornam tão familiares que você passa a tratá-las como verdades indiscutíveis. E é essa credibilidade injustificada que transforma narrativas internas em prisões emocionais. A história que você repete em silêncio molda sua visão sobre si mesmo, influencia suas reações e determina o tipo de vida que acredita ser capaz de viver. Epicteto afirmava que não são os fatos que ferem, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. Quando você não controla suas narrativas, entrega a vida a julgamentos automáticos que raramente refletem o mundo real. Uma memória de fracasso cria a narrativa de que você não é capaz. Uma experiência de rejeição alimenta a narrativa de que ninguém irá te valorizar. Um erro antigo reforça a narrativa de que você não deve tentar outra vez. Essas narrativas tomam forma de frases internas, repetidas tantas vezes que parecem parte da sua identidade. No entanto, elas não são identidades. São interpretações que você nunca revisou com rigor. Sêneca destacava que o sofrimento prolongado não vem do passado, mas da forma como continuamos narrando esse passado. Quando você mantém viva uma interpretação antiga, carrega sentimentos que já deveriam ter perdido força. A narrativa se torna uma lente que altera a percepção de tudo ao redor. Você passa a ver críticas onde não existem, a esperar fracasso onde há oportunidade e a assumir culpa onde não houve responsabilidade real. O problema não está no fato original, mas na história que sua mente construiu sobre ele. Enquanto essa história não é revisada, você permanece preso a uma versão de si mesmo que não corresponde ao que realmente é.
Descartes diria que nenhuma narrativa deve ser aceita sem exame. Se você deseja clareza, precisa questionar a validade de cada afirmação interna que molda seus sentimentos. Quando surge o pensamento, eu sempre falho, pergunte se isso é logicamente verdadeiro. Quando a mente diz, ninguém se importa comigo, investigue se essa é uma generalização sustentada por fatos ou por emoções antigas. Quando a narrativa afirma, não tenho valor, analise que critérios estão sendo usados e de onde eles vieram. Questionar narrativas não é negar emoções, é impedir que elas se tornem juízas absolutas da sua vida. A mente cria narrativas por eficiência. Ela tenta simplificar experiências complexas em conclusões rápidas. Esse mecanismo é útil para sobreviver, mas destrutivo para evoluir. Conclusões rápidas raramente são sábias. Elas ignoram nuances, reduzem possibilidades e nos empurram para comportamentos repetitivos. Quando você reconhece esse processo, percebe que muitas das histórias que te ferem não são verdades sobre você, mas atalhos mentais que nunca foram revisitados. Autodomínio significa revisar esses atalhos, eliminar interpretações que já não servem e reconstruir narrativas que reflitam sua maturidade atual. Marco Aurélio escrevia para si mesmo com o objetivo de reorientar sua narrativa interna diariamente. Ele sabia que a mente, se deixada solta, cria histórias que reforçam fraquezas, medos e ilusões. Escrever era seu método de esclarecer, corrigir e restaurar a direção da própria consciência. Ele transformava o caos mental em ordem racional. Ele substituía interpretações precipitadas por verdades fundamentadas. Sua prática revela uma lição profunda. Ninguém conquista autodomínio mantendo narrativas antigas. É preciso reconstruir, reorganizar e recontar a própria história, com base no que se deseja ser, e não no que se sofreu antes. Reescrever sua narrativa não significa negar o passado, mas reinterpretá-lo com lucidez. Significa perceber que você não é a criança que foi rejeitada, o adolescente que falhou, o adulto que se frustrou, ou a pessoa que não sabia o que sabe hoje. Você é alguém que cresceu, que aprendeu, que desenvolveu consciência e força que antes não existiam. A narrativa precisa refletir esse crescimento, precisa deixar de te definir como alguém quebrado e começar a te definir como alguém que está se reconstruindo. Narrativas maduras libertam, narrativas antigas aprisionam. Quando você controla sua narrativa, controla sua emoção. Quando controla sua emoção, controla sua ação. E quando controla sua ação, controla sua vida. Esse processo inicia uma transformação profunda. Você deixa de ser personagem e se torna autor. As histórias internas deixam de te ferir e passam a te orientar. E é dessa nova base que nasce a capacidade de enfrentar um dos movimentos psicológicos mais desafiadores: a resistência interna que tenta impedir toda mudança significativa. Esse é o próximo território que vamos explorar. A dissolução da resistência. Como parar de lutar contra si mesmo. Toda vez que você tenta mudar, surge uma força interna que se opõe ao movimento. Ela aparece de maneiras diferentes: cansaço repentino, distrações irresistíveis, argumentos convincentes para adiar, sentimentos de incapacidade, dúvidas sobre o caminho escolhido. Essa força parece externa, mas não é. Ela nasce dentro de você. É a resistência interna, um fenômeno psicológico tão antigo quanto a própria mente humana. É a tendência natural de evitar esforço, desconforto, incerteza e vulnerabilidade. A resistência não é seu inimigo. Ela é um reflexo de proteção, mas sem consciência se transforma na maior barreira entre quem você é hoje e quem você quer se tornar. Epicteto sabia que a parte mais difícil de qualquer progresso não é a tarefa em si,
mas o confronto com a própria resistência. Ele dizia que nada é mais desafiador do que dominar a si mesmo, porque a mente cria obstáculos antes mesmo do mundo externo se pronunciar. A resistência deseja te manter seguro, mas confunde segurança com estagnação. Para ela, qualquer mudança é arriscada, qualquer desafio é perigoso e qualquer tentativa de evolução é uma ameaça ao velho eu que, mesmo limitado, é familiar. A resistência prefere a repetição à transformação. Sêneca entendia que o ser humano sofre não apenas pelos problemas reais, mas pela luta interna para evitá-los. A resistência surge como tensão, e a tensão gera mais tensão. Você tenta se disciplinar e sente vontade de abandonar. Você tenta se organizar e sente que não está pronto. Você tenta avançar e uma parte de você tenta te puxar de volta. É um conflito silencioso, uma guerra interna, onde o eu que deseja crescer enfrenta o eu condicionado que deseja permanecer igual. Não se trata de falha moral. É estrutura psicológica e só pode ser transformada quando vista com nitidez. Descartes defenderia que a resistência perde poder quando iluminada pela razão. A mente opera com força na sombra. Quando permanece sem exame, a resistência parece absoluta, como se fosse uma verdade interna inquestionável. Mas quando você analisa de onde ela vem, percebe que é formada por medos antigos, crenças defasadas e interpretações exageradas. O medo de não ser bom o suficiente, o medo de errar, o medo de ser julgado, o medo de mudar demais, o medo de perder conforto. A resistência nasce do medo disfarçado e medo que é visto deixa de comandar. Marco Aurélio ensinava que a vida exige a disposição de caminhar contra as próprias inclinações automáticas. Ele sabia que a resistência é intensa no início, mas perde força conforme você avança. O erro de muitos é confundir resistência com sinal de que estão no caminho errado. A verdade é o oposto. A resistência aparece justamente quando você está no caminho que exige crescimento. Ela é a prova de que algo está sendo superado. É a evidência de que você está entrando em território que sua mente não conhece, mas precisa aprender. A resistência é parte do processo, não um aviso para desistir. O primeiro passo para dissolver a resistência não é lutar contra ela, mas aceitá-la como movimento natural. Ela não vai desaparecer com força bruta. Quanto mais você tenta sufocá-la, mais ela se fortalece. A mente reage com violência quando se sente atacada. A dissolução nasce da compreensão. Você observa a resistência surgindo, percebe seus argumentos, identifica seus medos, reconhece suas intenções e decide agir apesar dela. Não contra ela, apesar dela. Essa postura cria uma brecha interna pela qual sua vontade consciente começa a se expressar. A resistência se enfraquece quando você avança em passos pequenos, consistentes e inegociáveis. A mente teme grandes mudanças, mas tolera microdecisões. 1 minuto a mais de foco, um movimento deliberado, uma tarefa iniciada sem esperar perfeição. Cada pequeno ato de disciplina comunica ao cérebro que o desconforto não é perigoso, que o esforço não é ameaça, que mudar não significa perder segurança. A resistência perde força quando percebe que você não está tentando destruí-la, mas reeducá-la. Ela aprende que o desconforto não é sinônimo de risco. E quando aprende isso, para de te impedir. Essa dissolução revela uma verdade essencial. O inimigo nunca foi a resistência em si, mas a luta cega contra ela. Quando você compreende seu funcionamento, a resistência deixa de ser uma muralha e se torna um sinal. Um sinal de que você está expandindo, evoluindo e entrando em um novo território de si mesmo. O caminho agora segue para a construção da vontade, a força que consolida tudo o que você aprendeu até aqui e que mantém seu progresso mesmo quando a motivação desaparece. A construção da vontade.
O tipo de disciplina que cria liberdade. A vontade não nasce pronta, ela é construída. Ela é moldada dia após dia, escolha após escolha, gesto após gesto. Pessoas imaginam que disciplina é um talento natural, que alguns possuem e outros nunca terão. Mas os antigos filósofos sabiam que não existe nada mais treinável do que a força de vontade. Ela não depende de motivação, porque motivação é instável. Ela não depende de inspiração, porque inspiração é rara. A vontade depende de algo muito mais profundo. O compromisso de conduzir a si mesmo, mesmo quando o corpo resiste, a mente hesita e a emoção tenta desviar o caminho. Epicteto ensinava que a disciplina é a arte de fazer o que precisa ser feito quando precisa ser feito, independentemente do estado emocional. Para ele, liberdade era fruto direto da obediência à razão e não aos impulsos. Essa definição desmonta a ideia comum de que disciplina é uma prisão. Na verdade, o descontrole é a prisão. A disciplina é o que te liberta do caos interno, é a força que te permite escolher sua vida em vez de ser arrastado por hábitos inúteis. Cada vez que você cumpre uma decisão consciente, mesmo pequena, você treina a mente a obedecer sua melhor parte. Marco Aurélio afirmava que a vontade humana precisa ser firme como uma rocha exposta ao mar. As ondas emocionais podem bater, mas não alteram sua natureza. Ele sabia que o indivíduo que depende do humor para agir está condenado a começar muitos caminhos e terminar poucos. A vontade sólida, porém, nasce da repetição deliberada. Ela cresce quando você faz o que disse a si mesmo que faria. Pequenos atos de consistência, quando acumulados, transformam o caráter. Você deixa de ser alguém que promete e passa a ser alguém que executa. Essa transição cria um respeito interno que nenhuma opinião externa pode abalar. Descartes observava que a clareza de pensamento depende da continuidade. Um raciocínio interrompido perde força. Uma decisão abandonada perde sentido. A vontade é o elo entre o que você pensa e o que você faz. Ela traduz ideias em realidade. Sem ela, a mente cria, mas o corpo não acompanha. Com ela, a ação se torna extensão natural do raciocínio. Essa união entre pensamento e movimento define uma vida íntegra, uma vida onde você não se trai, não se abandona e não se contradiz. A vontade é o cimento que sustenta seu mundo interno. A construção da vontade começa com pequenas vitórias. Não são grandes transformações que criam disciplina, mas microcompromissos cumpridos com precisão. Acordar no horário que você decidiu. Concluir uma tarefa simples que tentou adiar. Ficar mais 5 minutos concentrado quando o impulso quer dispersão. Essas pequenas escolhas enviam um sinal poderoso para o cérebro. Você é confiável. A mente aprende a respeitar sua própria palavra, e quando você respeita sua própria palavra, sua autoconfiança cresce. A vontade se torna uma força estável, não uma explosão momentânea. Muitos acreditam que a vontade tem a ver com força emocional, mas ela tem muito mais a ver com posição interna. Você decide e sustenta essa decisão. Sustentar não significa nunca falhar. Significa nunca desistir. A disciplina não é perfeita. Ela é persistente. Quando você falha, observa, corrige e retorna. Sem drama, sem culpa excessiva, sem punição interna. Apenas retorno. Esse retorno repetido fortalece a vontade mais do que qualquer vitória contínua. A mente aprende que cair não é o fim. Levantar é parte do processo. Sêneca dizia que o homem forte não é o que vence sempre, mas o que nunca abandona o caminho da razão. Essa é a essência da vontade. Permanecer alinhado ao que importa, mesmo quando tudo em você deseja o contrário. Quando o desconforto aparece, você continua. Quando a dúvida surge, você continua. Quando o impulso chama, você respira e continua.
A continuidade é o triunfo silencioso da vontade sobre o caos interno. E é essa continuidade que cria a liberdade verdadeira. A liberdade de não depender de humores, circunstâncias ou pressões para ser quem você decidiu ser. A disciplina não limita sua vida, ela multiplica. Cada ato disciplinado expande sua capacidade de ação, aprofunda seu autoconhecimento e reforça sua autonomia emocional. A vontade te liberta do ciclo de repetir a mesma vida e te oferece o poder de construir algo novo, algo sólido, algo intencional, algo que nasce da sua melhor parte e não da parte que apenas repete o passado. Com a vontade fortalecida, chegamos a uma revelação essencial. A mente só encontra paz quando entende seu verdadeiro lugar. Ela deve servir à consciência, não governá-la. No próximo capítulo, você descobrirá como reposicionar a mente no papel correto e dissolver de vez a tirania interna que te acompanha há anos. A mente como serva, não como rainha. Redefinindo a relação com seus pensamentos. A mente foi criada para servir, para organizar informações, interpretar o ambiente, ajudar na tomada de decisões e garantir que você consiga viver com consciência e direção. Mas, quando deixada sem supervisão, ela tenta governar. Ela assume o trono interno e passa a dar ordens como se fosse a autoridade máxima da sua vida. É nesse exato momento que surgem ansiedade, impulsividade, autossabotagem, medo crônico e perda de foco. A mente governa mal porque não foi projetada para ser rainha. Ela é instrumento, não soberana. Ferramenta, não identidade. Quando você entende isso, todo o seu mundo interno começa a se reorganizar. Epicteto já dizia que o que importa não é o que acontece, mas a forma como você interpreta. Essa interpretação é trabalho da mente, mas não deve ser aceita como verdade final. A mente apresenta hipóteses, não sentenças, propõe caminhos, não ordens. Quando você trata pensamento como decreto, entrega sua liberdade ao conteúdo mais rápido, mais intenso ou mais repetido dentro da sua cabeça. É nesse ponto que as narrativas internas se tornam muros, que as emoções se tornam prisões, que o passado se torna referência fixa, porque a mente, quando reina, opera com base no medo e na economia de energia, não com base na sua vocação, valores ou direção mais alta. Marco Aurélio observava que a mente precisa ser comandada com firmeza, da mesma forma que um cavalo impetuoso precisa de um guia estável. Ele sabia que a mente busca atalhos, interpretações rápidas e reações automáticas. Ela não pensa em longo prazo, não pondera sobre consequências amplas e não considera a plenitude da vida. Ela é excelente para reagir, mas péssima para governar. Só encontra seu lugar quando é mantida na posição certa, ao lado da razão, servindo à consciência, sem ocupar o centro decisório. Quando a mente tenta liderar, cria turbulência. Quando serve, cria clareza. Descartes entenderia isso como um erro de hierarquia. A razão deve iluminar o pensamento, não ser arrastada por ele. O pensamento deve apoiar a consciência, não substituí-la. Quando a mente se coloca no trono, ela usa critérios limitados para guiar decisões. Ela se baseia no que é imediato, no que é antigo, no que é confortável ou no que é previsível. Mas sua vida não cresce com base nisso. Seu crescimento exige visão, coragem, intencionalidade e maturidade emocional. E a mente, sozinha, não oferece nada disso. Ela age como administradora, não como líder. Quando colocada como líder, enfraquece tudo. A tirania mental não se manifesta gritando.
Ela se manifesta convencendo. Pensamentos surgem com força emocional e você acredita que representam sua identidade. Interpretações aparecem carregadas de memórias e você acredita que representam a realidade. Medos surgem com argumentos internos e você acredita que representam sabedoria. A mente ocupa o trono sem que você perceba. Você não sente a invasão, sente apenas a consequência. Perda de direção, fragmentação interna, confusão e decisões que não refletem seus valores mais profundos. O autodomínio começa com um reposicionamento. Você não tenta destruir a mente, silenciá-la totalmente ou anulá-la. Isso seria absurdo, você apenas recoloca a mente em seu lugar natural. Isso exige observação constante, questionamento reflexivo e decisão firme. Quando surge um pensamento, você pergunta: isso me serve ou tenta me comandar? Quando surge uma emoção, você avalia: ela está alinhada ao meu valor ou ao meu medo? Quando surge uma interpretação automática, você decide: ela representa o presente ou é eco do passado? Esse processo revela a verdade mais libertadora do autodomínio. Você não precisa obedecer tudo o que pensa. A mente se torna serva quando você assume o papel de protagonista interno. Isso significa decidir com base na lucidez e não na pressão emocional. Significa agir com base na razão e não na ansiedade. Significa construir com base na sua verdade e não na narrativa antiga que tenta te proteger. Quando a consciência guia e a mente serve, algo muda profundamente. O medo perde autoridade, o impulso perde velocidade, a ansiedade perde território. Sua vida começa a seguir um eixo estável, não uma maré interna. A partir desse ponto, você deixa de acreditar que precisa lutar contra a mente. Ela não é inimiga. Ela é poderosa, mas precisa de direção. Quando governada corretamente, se torna aliada. Quando disciplinada, se torna precisa. Quando colocada em ordem, se torna instrumento de ação consciente. Quando obediente, se torna uma das maiores forças da sua liberdade interior. E é dessa integração, razão no comando, mente no serviço, que nasce o nível mais elevado de autodomínio. A capacidade de sustentar essa liberdade todos os dias, em qualquer situação, sem perder o eixo interno que você construiu até aqui. É esse fechamento que abre o próximo capítulo, onde o método completo do autodomínio finalmente toma forma. A ascensão do autodomínio, o método prático para nunca mais perder o controle interno. Existe um momento no caminho do autodomínio em que tudo o que você aprendeu deixa de ser apenas consciência teórica e se transforma em postura permanente. Esse momento não é marcado por uma emoção específica, mas por uma sensação profunda de alinhamento interno. Você percebe que já não é arrastado pelos impulsos como antes, já não se identifica com emoções passageiras, já não entrega sua paz a interpretações distorcidas, já não se perde no ruído mental, já não teme a própria história. A estrutura interna está firmada. O que nasce a partir daqui é a estabilidade que sustenta uma vida inteira. Epicteto diria que alguém alcançou verdadeira liberdade quando já não depende de circunstâncias externas para manter o eixo. Esse eixo nasce quando a mente deixa de governar e passa a servir. Quando o pensamento deixa de ter autoridade absoluta e passa a ser analisado antes de ser aceito. Quando a emoção deixa de definir seu comportamento e passa a ser observada antes de ser obedecida. Quando o impulso deixa de te dominar e passa a ser filtrado pela clareza. Essa transição cria algo raro. Você deixa de agir movido pelo que sente no momento e passa a agir movido pelo que decidiu ser. Marco Aurélio chamaria esse estado de fortaleza interior. Não é rigidez, não é frieza, é um tipo de firmeza suave, onde nada que vem de fora consegue desviar você do caminho que escolheu. Você pode sentir medo, mas não se dobra diante dele. Pode sentir ansiedade, mas não perde o raciocínio.
Pode sentir raiva, mas não permite que ela determine o tom das suas ações. Pode sentir tristeza, mas não deixa que ela se transforme em argumento para desistir. A vida continua trazendo desafios, mas você não reage com a mesma vulnerabilidade emocional de antes. Você responde com consciência. Descartes veria esse nível de autodomínio como o triunfo da razão sobre o caos interno. A clareza se torna constante, o pensamento se torna mais preciso. A dúvida deixa de ser paralisante e se torna ferramenta de investigação. Suas escolhas ganham coerência. Seus valores ganham forma concreta. Sua vida começa a refletir sua intenção mais profunda, não seu estado emocional mais recente. A mente, bem posicionada, funciona como um instrumento afiado, cortando ilusões, revelando exageros e iluminando caminhos. A razão não suprime a emoção. Ela a orienta. A ascensão do autodomínio depende de 3 forças que agora trabalham juntas. A primeira é a consciência, que observa sem se confundir com aquilo que vê. A segunda é a disciplina, que sustenta decisões mesmo quando a emoção tenta se impor. A terceira é a vontade, que transforma escolhas em ação contínua. Quando essas 3 forças operam em unidade, você se torna alguém que não apenas controla a mente, mas que usa a mente para construir uma vida alinhada, consciente e forte. A estabilidade interna deixa de ser sonho e se torna prática diária. Esse método não exige perfeição, exige consistência. Você continuará sentindo, continuará duvidando, continuará enfrentando períodos de turbulência. Mas ao contrário do passado, essas turbulências não te derrubam, elas te atravessam sem te destruir. A diferença entre quem tem autodomínio e quem vive à mercê da mente não está na ausência de dificuldades, mas na forma como reage a elas. Você aprendeu a pausar antes de agir, observar antes de concluir, questionar antes de acreditar e escolher antes de seguir. Esse é o verdadeiro poder. A ascensão do autodomínio também revela uma verdade essencial. Você não controla tudo, mas sempre controla quem se torna diante do que acontece. Esse controle interno é o que permite construir uma vida que não depende de bênçãos externas. É o que impede que o julgamento alheio defina seu valor. É o que mantém sua direção firme, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. É o que faz você caminhar com dignidade, mesmo quando a mente tenta voltar ao velho padrão. A liberdade real não é externa, é interior. A partir deste ponto, o método se torna parte de você. A mente se torna serva, a razão se torna guia, o impulso perde domínio, a narrativa interna se torna clara, as emoções se tornam informações, as escolhas se tornam firmes, a vontade se torna constante. E você se torna alguém capaz de atravessar qualquer movimento interno sem perder o próprio eixo. É assim que a vida muda de dentro para fora. É assim que o autodomínio deixa de ser promessa e se torna fundamento. A jornada não termina aqui. Ela continua todos os dias, em cada pensamento observado, em cada impulso vencido, em cada escolha consciente e em cada momento de coragem silenciosa. Mas algo agora está estabelecido. Você tem o método. E quem tem o método nunca volta a ser dominado pelo caos da própria mente.